Programa Saúde é com a gente. Mudanças de hábitos para ter mais energia, educação, cultura e sustentabilidade. Sua vida vai ficar muito melhor. Programa Saúde é com a gente. Olá, eu sou Fabiana Silbor e converso com o Dr. Vitor Maluf, médico infectologista. Doutor, nesse momento, o principal assunto é coronavírus. E nessa busca contínua, o Brasil já fez um mapeamento. E quais são as principais novidades desse assunto? Seguindo toda uma orientação mundial sobre coronavírus, o Brasil também tem se adiantado, tem feito os protocolos de contingenciamento, o Ministério da Saúde, o Estado de Minas, o município de Uberaba também se empenhando nesses protocolos. E o que a gente sabe? É uma doença que ela tem manifestação como se fosse uma gripe mesmo. Tosse, dor de garganta, pode dar diarreia, pode dar febre. A gente sabe que existem as populações que são mais suscetíveis, principalmente idosos, imunossuprimidos, diabéticos, cardiopatas, pacientes oncológicos fazendo quimioterapia ou pacientes usando medicações imunossupressoras. Então essas categorias têm um risco maior de ter o coronavírus. Então, como ainda nós não temos um medicamento específico, como não se tem ainda uma vacina para esse vírus, o que a gente tem que tentar ao máximo é diminuir a transmissão. Então, medidas simples, como lavagem de mãos, não entrar em contato com aglomerações ou com populações quando você estiver doente, procurar um serviço de saúde quando você tiver alguns sintomas que possam ser relacionados com o coronavírus, em pessoas que tenham viajado para locais que tenham coronavírus ou que tenham contato com pessoas que tenham suspeição de ter a doença pelo coronavírus, avisar as autoridades de saúde, procurar as autoridades de saúde e a gente tentar fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Doutor, sobre essas orientações, a gente sabe que os médicos podem ser também agentes fundamentais na questão da prevenção das diversas doenças e até mesmo nessa que ainda está em estudo. Quais são as dicas e orientações nesses momentos para que a gente possa realmente ter uma força-tarefa de todas as equipes de profissionais de saúde, as equipes que atuam no campo, especialmente os médicos, para que possam contribuir para que as pessoas possam evitar o adoecimento? Muita atenção, no caso do coronavírus, por exemplo, com pessoas que tenham sintomas e que tenham ido ou tenham frequentado locais em que possa ter a doença. Orientar esses pacientes, quando eles não têm uma doença mais grave, a ficar em casa, ficar num ambiente arejado, aberto, não ter contato com as outras pessoas, usar uma máscara cirúrgica, o paciente e as pessoas que estão cuidando, evitar ao mínimo possível o contato com outras pessoas, durante esse período de isolamento, esse período de quarentena, que hoje é em torno de 14 dias. Tá? Lavar as mãos, porque esse vírus ele pode ficar em superfície. Então, lavar sempre as mãos. Não levar as mãos boca, nariz ou olhos sem lavar, porque você pode estar com o vírus nas mãos e transmitir a doença. Outra coisa, medidas simples, passar um álcool em superfície, esterilizar, limpar a superfície com álcool 70, que isso a gente consegue fazer uma eliminação muito grande dos vírus. Doutor Vitor, em relação à imunidade, o que pode ser feito para que a gente mantenha a saúde em dia e a imunidade em alta? Sempre o que a gente fala, Fabiana? Levar uma vida saudável, ter uma vida saudável, controlar as patologias que a pessoa eventualmente tenha, se alimentar bem, dormir bem, evitar abusos, bebidas alcoólicas, cigarro, esse sim não abuso, evitar de qualquer forma, praticar esportes, certo? Ter uma vida saudável, que isso vai fazer a gente ter uma imunidade preservada. Doutor, é preocupante para os infectologistas essa questão de o vírus ter mudanças de acordo com essa passagem. Então, a gente vê que os mapeamentos dos pesquisadores, eles evidenciam que o vírus vai mutando. E isso traz uma questão muito complexa, em relação ao tratamento. Isso. Tanto é
que o Brasil, em tempo recorde, conseguiu fazer a codificação do genoma desses vírus. Os 2 pacientes confirmados que nós temos no Brasil são vírus, têm o seu genoma compatível com vírus da Alemanha e da Inglaterra. Diferentemente, o pessoal achava que pudesse ser com o vírus chinês, mas não, principalmente com o vírus alemão, que deu na Alemanha, e o vírus da Inglaterra. Isso é importante para quê? Para você desenvolver uma vacina. Então você vai desenvolver uma vacina baseada no genoma desses vírus. Então você faz uma vacina muito mais eficaz e com muito mais efeito de proteção para os pacientes. Muita gente nesse momento fica com um comportamento que traz ainda mais conflitos, já que todo mundo deve se manter atento às informações, ter um comportamento de prevenção do adoecimento. E desde que a gente entende o processo histórico, sempre existiram essas doenças que vinham em ciclos e a vitória sempre foi aí relacionada ao trabalho, né, de uma medicina baseada em diagnósticos. Mas existe uma corrente no mundo hoje contrária à vacinação. A gente vê isso daí com uma força enorme e muitos pais, inclusive, deixando de vacinar os filhos. Quais são os perigos dessa decisão? O perigo dessa decisão de não vacinar é o retorno de doenças que já estavam erradicadas e voltar a aparecer por causa de uma, entre aspas, ignorância dessas pessoas quanto ao real efeito das vacinas, que são muito seguras, extremamente protetoras, né, e que erradicaram várias e várias doenças que dizimaram populações inteiras com um simples ato de tomar uma vacina. Então, a vacina é importantíssima, tem que ser feita. As vacinas são muito seguras, são muito testadas antes de ir para aplicação em público. Então, essa é uma dica que a gente sempre dá. Não deixe de manter seu cartão vacinal sempre atualizado, e a vacina e vai continuar sendo um dos principais mecanismos de prevenção de várias doenças. Volto a repetir, que já chegou a dizimar populações no mundo durante a história da evolução humana. Doutor Vitor, a mudança do comportamento, né, das pessoas, a gente hoje tem uma presença urbana muito maior, nós temos um número de pessoas em crescente aumento, nós sabemos que os hábitos alimentares de cultura para cultura mudam também. Nós temos aí essa expansão muitas vezes não organizada, então outros animais deixam de ter seus habitats e passam a ter que conviver nas proximidades ou mesmo dentro das cidades. E nós observamos também que há um aumento do número de pessoas em viagens. O número de viagens para o exterior só tem crescido. E tudo isso também é uma análise que leva a essa percepção dessa forma, né, de contaminação. É claro que a gente sabe que uma pessoa que se programou para uma viagem, às vezes com anos de antecedência, não tem, às vezes, a oportunidade de se reorganizar. Mas essa é uma fase realmente desafiante. E tem gente que continua aí com programações para essas áreas de risco. Inclusive, tem uma publicação do Albert Einstein, saiu agora no dia 26 ou 28 de fevereiro, falando sobre os hábitos das pessoas e como a gente tentar levar a nossa vida o mais normal possível, certo? Então, inclusive para viagens eles fazem essas orientações, tá? Lógico, se você tiver que ir para um local em que você tem uma grande transmissão da doença, se isso for extremamente necessário, uma viagem de negócio que precisa, ou questão de doença, né, você vai ter que ir, vai ter que tomar alguns cuidados. Mas se não, é melhor evitar. Para as áreas onde você não tem transmissão alta da doença, a viagem normal você vai fazer o que faria normalmente, não precisa mudar a sua vida por causa disso. Por exemplo, ainda não existe no Brasil restrição para viagem para nenhum local, certo? O que acontece? Por que esse temor? Normalmente a gente tem aglomerações de pessoas, principalmente nos aeroportos, né, em locais que possa ter algum evento, em ambientes fechados como restaurantes, pessoas do mundo inteiro que venham, né, eventualmente a algum local que tem uma transmissão maior do vírus, e aí você pode correr um risco maior de transmissão da doença. Mas, hoje, qual que é a orientação? Evitar os locais de alta transmissibilidade
do coronavírus. Né? Locais que você não tenha casos disso aí, você pode manter a normalidade, sempre levando em consideração medidas simples de higiene. Né? Não, se tiver alguém tossindo, você não ficar perto, lavar sempre as mãos antes, não levar a mão, a boca, olho e nariz antes de fazer a higienização, para não correr risco de nenhuma transmissão. Não podemos esquecer, nós estamos no verão, daqui a um pouco nós vamos ter o inverno no Brasil e vai ter as outras viroses, como a gripe comum. Então a gente tem que estar atento nessas situações. Em relação a essa questão, o senhor alertou para uma condição muito importante. Esse vírus, ele se desenvolve em ambientes, né, que tem demonstrado até agora o estudo, é que ele se desenvolve mais rapidamente em ambientes com temperaturas mais baixas. Então acaba sendo um momento da gente pensar que no nosso país com temperaturas mais altas, mas agora a gente vai viver esse outono, esse inverno, então junto com a baixa da imunidade por causa de gripes e outras questões, é preciso redobrar a atenção. Temos que redobrar a atenção. O epicentro da infecção, que foi a China, né, os locais de maior transmissibilidade, vivendo temperaturas abaixo de zero, por causa do inverno, então a tendência de concentração maior das pessoas, então transmissibilidade maior das pessoas. Né, o vírus sugere que ele não seja tão transmissível em ambientes quentes, países tropicais. Não é que a gente está vendo, hoje nós já temos, boletim de hoje de manhã, era 483 casos em suspeita de coronavírus, 135 já tinham sido afastados, 2 apenas confirmados. Mas, né, se você ficar num ambiente fechado, um ambiente com temperatura mais baixa, um ambiente condicionado, você vai aumentar o risco de transmissão. Então, é importante prevenir, é importante você estar com a sua vacina para a gripe normal em dia, é importante você estar com suas patologias controladas, é importante você ter um regime alimentar adequado, um regime de exercício físico adequado, tá? Você está com a sua saúde em dia. Porque em vigência de um processo infeccioso, não só o corona, mas qualquer outro processo infeccioso, seu organismo vai reagir mais rápido e a melhora vai ser mais rápida. Doutor Vitor, em relação ao período de incubação, como que isso acontece? Assim, é de pessoa para pessoa, tem um período médio? O período médio de incubação hoje, a gente tem estendido isso até 14 dias. E acredite-se que existe transmissão da doença mesmo quando a pessoa não tem sintomas. Então, essa é a dificuldade e essa é a grande facilidade de transmissão. Então, sempre que se tiver suspeita da doença, fazer essa pessoa suspeita ficar, principalmente em casa, né, com menos contato com pessoas, em ambientes arejados, ambientes bem ventilados, tá, para poder se recuperar melhor, diminuir a transmissibilidade e diminuir o risco de transmissão para outras pessoas. Lembrando que o período de incubação aí até 14 dias. Dr. Vitor Maluf, médico infectologista, a gente já volta com mais informações sobre esse importante tema. Saúde é com a gente, sua melhor estação. Saúde é com a gente, Dr. Vitor Maluf, médico infectologista. Doutor, em relação ao coronavírus, as pessoas com imunodeficiência, elas são mais suscetíveis ao adoecimento? Principalmente. O que se observou é que, como o H1N1, a doença é mais severa e mais intensa nessas pessoas. Principalmente idosos, principalmente cardiopatas, diabéticos, gestantes, pacientes imunossuprimidos por doença oncológica, por câncer, ou por outras doenças autoimunes, fazendo uso de imunossupressores, de quimioterápicos, esses pacientes eles têm uma suscetibilidade maior a ter uma doença mais grave. Em relação a essa questão dos vírus, vamos entrar um pouquinho também, como surge, né, uma novidade, todo mundo concentra muito naquilo. Mas nós sabemos também que há uma crescente no número de pessoas com dengue e outros adoecimentos. E a gente vê que muitas vezes isso vira piada, né, nas próprias redes sociais, de que esse mosquito agora está transmitindo tudo. E a gente observa que é uma doença que poderia ser combatida com uma atitude um pouco mais responsável de todas as pessoas, já que o transmissor pode ser, né, aí dentro do processo de proliferação, combatido com medidas de higiene, de cuidado. Mas por que esses números só aumentam?
Nós temos aqui na nossa cidade o índice de infestação do mosquito, o LIRA, o índice rápido de infestação pelo Aedes aegypti, muito alto, em torno de 9%. Acima de 6%, a gente sabe que é um risco muito grande de ter epidemia. O principal número de focos do mosquito da dengue encontra-se dentro das residências. Certo? Então, não adianta só brigar com o poder público, que ele não está fazendo a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte também. Temos que manter nossas casas limpas, tampas de caixa d'água fechadas, evitar o acúmulo de água com um pratinho de plantas, pneus, garrafas, ou qualquer recipiente que possa ter acúmulo de água. Então, diferentemente do corona, que às vezes a pessoa está transmitindo, não tem sintomas, a gente não sabe, e a transmissão de um vírus respiratório é muito maior, o vírus da dengue é transmitido por um vetor, transmitido por um mosquito. Então, o controle do vetor impede a transmissão da doença. Então, necessita da participação de todos nós para o controle dessa doença. Doutor Vitor, eu sei que isso é uma conversa já repetida, mas eu ainda me sinto assim, como uma cidadã indignada com a condição desse mosquito ter tanto poder, né, de transmitir doenças tão graves e a população ainda se manter numa atitude mais passiva diante desse controle. Quando a gente fala que tem o pratinho da planta, mas a gente observa que tem assim, ainda um descaso mesmo, né, em relação ao perigo que essas doenças que são transmitidas por esse vetor oferecem para o humano. Não só isso, a gente vê pessoas jogando lixo em local inapropriado, pessoas não deixando os agentes de saúde entrar em casa para avaliar se tem algum foco, para fazer uma orientação se tem algum foco, para melhorar a condição daquelas pessoas, pessoas com terrenos sujos, pessoas com casas fechadas que não têm um cuidado adequado e que pode ter proliferação do mosquito. Então isso é muito comum ainda, isso é muito visto, isso traz uma dificuldade no controle do vetor. Então, se você não tem controle do vetor, você vai ter mais doença. Nós tivemos muita chuva, uma chuva muito acima do esperado pela média mensal nesses 2 primeiros meses do ano. Então, nós vamos ter muito foco de mosquito. Se a gente não ficar atento, não cuidar, nós vamos ter muita dengue. E, estudando estatística, a dengue mata mais do que o coronavírus. Dengue é uma doença que tem uma mortalidade grande, porque em pessoas suscetíveis também pode ter casos graves e pode levar à mortalidade. Então a gente tem que ficar atento a esses possíveis focos de criador do Aedes aegypti para a gente conseguir diminuir a transmissão da dengue na nossa cidade. A gente vê também a queixa de pacientes, doutor Vitor, sobre as sequelas desses adoecimentos, como a zika, a chikungunya. A gente observa os relatos de anos após a doença, as pessoas ainda terem determinados tipos de impactos provocados. Então, não é uma doença pontual, né? Ela é uma doença longeva que traz aí uma preocupação de saúde pública contínua, já que esse paciente vai ser recorrente no uso de medicamentos, esses medicamentos vão trazer outros efeitos colaterais. Então, é muito grave esse quadro. Perfeitamente. A gente fala muito de dengue, que é a principal, mas não podemos esquecer que o Aedes também transmite a zika e a chikungunya. A zika é um efeito principalmente nas crianças, né, que é uma microcefalia, uma doença grave, que vai impactar a vida dessa criança e dessa família por uma vida toda. Né? A chikungunya pode trazer uma artralgia, uma dor articular, uma artrite que pode perdurar por muito tempo, vai necessitar de uso de anti-inflamatório, de corticoide, que traz outros sérios problemas com isso aí. Então, a gente vê as piadinhas, né? Fala que o Aedes é muito empreendedor, que daqui um pouco ele vai transmitir coronavírus também. Né? Mas, tirando a brincadeira, ele transmite 3 doenças graves, com potencial de gravidade alto e que traz grande impacto na população. Então a gente tem que tomar cuidado com esse vírus. Esses adoecimentos, eles, para a população, muitas vezes, eles entram num processo de rotina, porque fulano teve dengue, não sei quem teve dengue, então acaba que, numa linha geral, as pessoas também se acomodam um pouco por causa dessa constância de adoecimentos. Mas o número de adoecimentos graves como a dengue hemorrágica também tem aumentado? Tem. Nós tivemos
já esse ano um caso suspeito de óbito por dengue está sendo investigado, certo? E os casos graves, quando você tem um aumento muito grande do número de casos, vão se avolumando também. Então, quando você tem alguns casos, um índice de infestação do mosquito baixo, tranquilo, o número de casos graves vai ser menor. À medida que você aumenta o número de casos, você aumenta a população suscetível a essa doença, pega as populações mais suscetíveis a ter doença grave e você vai ter mais doença grave também. Doutor Vitor, a gente tem um número alto, segundo o Ministério da Saúde, de pessoas com adoecimento crônico. Há levantamentos, né, que mostram que o principal motivo de adoecimento da população brasileira ainda é a condição de hábito, a rotina, né, das pessoas, que o fator genético já ficou bem atrás nesse ranking, porque a maneira como estamos vivendo tem levado a adoecimentos sérios. Então, alto número de pessoas com hipertensão, diabetes, entre outras várias patologias. Como é que acontece também quando acumula-se uma doença que é transmitida por um vírus, né? Um diabético que passa, isso para esse indivíduo, o organismo dele sofre um impacto muito maior. Esses indivíduos, essas condições predisponentes, hipertensos graves, diabéticos, eles têm uma tendência a ter doença mais grave também, doença infecciosa mais grave. Por quê? Porque eles já têm uma debilitação do seu sistema imunológico. Então, a resposta frente à infecção viral, frente à infecção a outros processos infecciosos, mesmo que não virais, bacterianos também, por exemplo, a resposta desse organismo do sistema imunológico é mais pobre. Então, eles têm uma tendência a ter doença mais grave. Então, uma população que já tenha um grau de comprometimento de doenças crônicas e que com idades mais avançadas e que você tenha um número grande de infecções virais, dengue, por exemplo, né, você tem uma tendência a ter maior número de doenças graves também. Dr. Vitor Maluf, médico infectologista, é um dos principais guerreiros na luta contra a tuberculose, com um trabalho importante construído no decorrer de vários anos, junto com uma equipe multiprofissional, ele tem buscado a saúde das pessoas. Fala-se menos de tuberculose hoje, doutor Vitor, perto desses novos acontecimentos. Todavia, ainda é uma doença presente e que tem cura. Perfeitamente. Fala-se menos, porque o pessoal parece que já acostumou com ela. É tuberculose. Mas se você for avaliar, tem uma taxa de mortalidade alta também. Então, de complicações, de sequelas, quando não tratadas adequadamente. Também associada com o status imunológico das pessoas, né? Você vê muita associação de tuberculose com pacientes com HIV, com pacientes diabéticos, pacientes desnutridos, com pacientes que fazem uso abusivo de bebida alcoólica. Também é uma infecção de transmissão respiratória, é uma doença infecciosa, mas que, se tratada adequadamente, se diagnosticada precocemente, ela tem uma cura em índices elevadíssimos e a pessoa vai ter uma sobrevida, uma condição depois da tuberculose normal de levar a sua vida e tocar a sua vida normalmente por muitos e muitos anos aí para frente. O trabalho que o senhor, né, acompanha, coordena e sempre foi um líder aqui em toda essa região do Triângulo Mineiro é referência no Brasil. E nós temos hoje uma condição de atender pacientes da região também? Isso, nós somos referência para toda a região do Triângulo Sul. Aqui. Então nós somos referência para 23 municípios da nossa região, da macro-região. Então atendemos nossos pacientes, damos suporte para esses municípios, né, no diagnóstico, acompanhamento, complicações. O paciente está estável, a gente devolve, que hoje é a orientação do Ministério da Saúde que o paciente seja tratado no seu município. Então, mas a gente dá esse suporte para esses 23 municípios da nossa região. Doutor Vitor, em relação à contaminação por HIV, também é um assunto que a gente volta e que muitas vezes as pessoas ainda não dão, né, a importância que precisam dar dessa temática. O senhor também é uma liderança, né, uma referência nesse sentido educacional de prevenção e de tratamento, e o Brasil é líder na saúde dessas pessoas, e a gente sabe que o custo é muito alto,
E não se fala muito disso, porque é uma situação que pode entrar em colapso devido às diversas questões que vivem a saúde. Hoje, o país lidera com medicações, né, com ofertas aí de equipes multidisciplinares, mas ainda é uma situação que falta consciência populacional, porque a gente vê que os índices só aumentam. Contrariando uma tendência mundial em que se diminui as novas taxas de incidência de HIV, no Brasil isso vem aumentando, né? Ano a ano isso vem aumentando, e em níveis alarmantes. Hoje, praticamente, nós fazemos um diagnóstico novo de HIV todos os dias na cidade, isso no serviço que a gente está trabalhando. Existe uma ideia que hoje tem tratamento, então eu não preciso me preocupar e não preciso me prevenir. Só que o tratamento não é totalmente isento de efeito colateral, isso pode ter algum problema, né? Você pode adquirir um vírus que já tem uma resistência natural que dificulte o tratamento, então você pode ter complicação. Você pode adquirir essa doença, não saber e ter alguma infecção oportunista grave que possa te levar ao óbito. Então, a prevenção ainda é o melhor que se pode fazer em HIV. E a taxa de incidência vem aumentando muito no país. Não só de HIV, mas de outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis. A sífilis aumenta 400% por ano em relação aos anos anteriores. É um absurdo o número de casos que a gente tem hoje. E quando você tem uma outra IST, você facilita a entrada do HIV também. HIV, hepatite B, hepatite C. Então, se fala muito pouco em prevenção de HIV no país, a despeito de termos um modelo de tratamento de HIV hoje, que é modelo no mundo inteiro, e que, se não existisse, hoje nós temos em torno de 850 mil, 900 mil pacientes tomando medicação. Se esse programa não tivesse instalado, não tivesse funcionando como funciona, com certeza hoje teríamos 4, 5, 6 milhões de pacientes infectados, né, e pacientes graves, pacientes que estariam ocupando vagas, principalmente no Sistema Único de Saúde, né, de outros pacientes, de outras patologias, pela gravidade das infecções oportunistas que esses pacientes têm quando tem uma doença avançada. Então, é muito importante a dica da prevenção do HIV e ficar o alerta, né, que tem tratamento? Tem, a resposta é boa? O indivíduo vai ter uma vida normal? Vai, mas existem algumas pormenores de alguns pacientes que não estão levando em consideração que pode complicar a vida dessas pessoas. Essa é uma disposição interessante, né? Assim, a sua colocação é muito inteligente e muito importante, porque é uma doença que pode ser evitada. Perfeitamente. E uma condição fácil de evitar. A maioria dos casos hoje são de transmissão sexual. Método fácil, barato, para não falar que é de graça. Se você for nos ambulatórios de tratamento das IST/AIDS, você tem de graça o preservativo, tanto masculino quanto feminino, tá? Que previne com altas taxas de prevenção dessas patologias, com uma medida simples, que é o uso do preservativo. Parece que a gente tem muito a crescer ainda como ser humano em termos de responsabilidade coletiva, né? Quando a gente fala da prevenção do HIV, quando a gente fala de combater o AIDS, a gente tem ainda uma percepção do quanto, como indivíduos personalizadamente, mas como sociedade, a gente tem que agir, conversar sobre isso, falar sobre isso na família, falar com os grupos nos quais a gente atua, os pais conversar com os filhos. É um assunto que tem que ser temática em todos os lugares. Esse assunto tem que ser amplamente discutido, né? Mas eu faço a minha parte, o outro não faz. Não é isso. Hoje nós temos que mudar isso aí. Hoje há uma sugestão, uma coisa que eu penso todos nós temos que fazer a nossa parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Não só eu, não só a Fabiana, ou os outros. Todos têm que fazer a sua parte. Temos que conversar, temos que orientar, isso tem que ser discutido nas escolas desde cedo, isso tem que ser discutido nas famílias desde cedo. Volta uma coisa que a gente sempre fala e que vê, que o pilar de tudo é a educação, né? Se a gente tiver uma educação de qualidade
né, até as doenças vão ser diminuídas, principalmente essas que dependem de coisas muito simples para prevenção. Manter um domicílio limpo ou, numa hora de prazer, você se prevenir utilizando um mecanismo simples e barato que é o preservativo. Dr. Vitor Maluf, médico infectologista, o Dr. Vitor também é uma referência em saúde, no cuidado e na segurança com o paciente em ambiente hospitalar. Além de liderar equipes de qualidade em busca de uma contínua melhoria nesses ambientes, ele também é um especialista em relação a como devemos nos portar, não só os profissionais de saúde, mas também aqueles que estejam em contato com pacientes nesses ambientes. Doutor Vitor, eu observo leigamente que ainda falta muita educação para as pessoas que vão fazer visitas em hospitais. No Brasil, essa condição é uma condição cultural, já organizada, liberada a visita, né? A gente sabe que tem países aí de outros locais, né? Há uma gestão de saúde em outros ambientes que não permitem essa entrada tão contínua de pessoas, porque a pessoa vem de um ambiente externo, a roupa, nem sempre higieniza as mãos adequadamente. Eu observo muito que as pessoas assim falam alto, atendem celulares, todo um comportamento que naquele momento em que o paciente está em cuidado, acaba trazendo uma baixa ali na qualidade desse ambiente. Então, gostaria que o senhor desse algumas dicas, algumas referências, principalmente no cuidado com as infecções, já que é um assunto sério também e que o indivíduo que chega nos hospitais pode ser muito ativo para evitar essa contaminação. A gente falou para o coronavírus, mas isso serve. Se você está doente, tem algum processo infeccioso, está gripado, tem alguma infecção, você não vai ficar cuidando de uma pessoa dentro do hospital, você pode passar isso para ele. Ele já está numa condição de debilitação que vai piorar mais ainda com isso. Então, quando você for para o hospital, né, ficar com uma pessoa, não vá depois de ir numa festa, numa balada, nada disso. Saia de casa, põe uma roupa limpa, quando for mexer com o paciente, antes, depois que manipulou, sempre lavar as mãos, não assentar na cama do paciente, não deitar na cama do paciente. Então, todos são medidas simples que podem ajudar a manter a saúde e recuperar a saúde desses pacientes. Tá? O hospital não é lugar de festa, de algazarra, é um lugar de silêncio, de tranquilidade, para esse paciente se recuperar o mais rápido possível e poder voltar para o seu ambiente familiar. Certo? Então, não ir no hospital se está doente, certo? Não ir no hospital se você foi... Não, eu fui numa balada, cheguei, à noite tive contato com um monte de gente, aí vou lá e vou tomar conta do paciente no outro dia. Não devo fazer isso. Tome cuidado, se policie, porque esse paciente ele tem uma debilitação e a gente tem que ajudar ele a melhorar, não ajudar ele a piorar. Então a gente tem que tomar esses cuidados simples, tá? Sempre que for mexer com o paciente, fazer higienização de mãos, ou lavar ou usar o álcool. Depois que manipulou esse paciente, lava ou usa o álcool gel, para a gente evitar o quê? Transmissão de doenças para essas pessoas. Dr. Vitor Maluf, médico infectologista, parabéns pela sua obra, uma dedicação em tantas frentes de saúde, onde o senhor constrói para as pessoas uma oportunidade de uma vida com qualidade. E destacar que saúde é com a gente, aqui a gente busca sempre conteúdos onde as pessoas possam se identificar e melhorar os hábitos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fabiana, estou sempre à disposição. Saúde é com a gente, sua melhor estação.